Scopper Gaban, após humilhar o Luffy, diz que ele não é o verdadeiro dono do Chapéu de Palha. Tá curioso pra saber o que aconteceu no capítulo 1140 de One Piece? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, ou eu vou fazer o Oda tirar 2 machados do nada e tacar um na sua cabeça. Se você não entendeu a referência, vai entender já já. Fala, meus delinquentes, Sonark Animes aqui falando depois de um capítulo completamente polêmico relacionado ao Dandadan. Finalmente eu lembrei que existe One Piece e a gente tem o capítulo 1140 para fazer o resumo completo. Já falo para vocês que não, este não é um dos melhores capítulos lançados dos últimos tempos em todos os animes. Mas sem enrolação, vamos direto pro capítulo. Esse capítulo começa com a história de capa da Útil sendo atingida por diversas facas, mas como sempre nenhuma pega em seu ponto vital, e ela ameaça constantemente Rusru, dizendo que quem fez alguma coisa com o Petan, ela vai se vingar e com certeza vai até os confins do inferno para acabar com quem fez isto. O capítulo começa com Gaban exatamente onde estava, com a chave que liberta Lock em suas mãos, dentro da sala de tesouro vazio, enquanto Luffy pergunta por que diabos eu tenho que tirar essa chave de você, não é mais fácil você simplesmente me dar ela? Como se o Luffy não entendesse quem quer dar um cacete nele. Gaban olha para Luffy e diz, você não vai roubar não? Finalmente Luffy se levanta e diz, desgraçado, avança em direção a Scopper Gaban enquanto Zoro se lembra das palavras de Colon. O meu pai é um ex-pirata, que não perdia nem para os guerreiros de Elbaf. Enquanto Zoro se lembra disso, uma leve preocupação dá diante de seus olhos. Luffy então estica sua mão, tenta apanhar a chave, mas facilmente Scopper Gaban desvia diversas e diversas vezes. Luffy, cada vez mais frustrado por não conseguir pegar uma simples chave, diz, bora coroa, eu quero logo essa chave e chegar aonde o Lock está. E como eu tô cagado de fome, eu quero voltar de uma vez pro banquete. Luffy estica suas mãos mais uma vez para apanhar a chave, então Scopper Gaban envolve aquela chave gigantesca com o haki do armamento. Luffy olha com muita surpresa e em um único instante, Scopper Gaban acerta aquela chave em cheio em Luffy, fazendo ele afundar para debaixo da terra. A Nami, fazendo o papel de Sakura, grita mais uma vez e Scopper Gaban remove aquela chave lentamente do ponto de impacto. Finalmente, Luffy sai de dentro da terra gritando e Scopper Gaban diz, esse é um bom chapéu de palha que você tem aí, hein? Ele combina mais com você do que esse elmo. Luffy entra no modo pistola e continua tentando pegar a chave, só que dessa vez um pouco mais rápido. Enquanto Scopper Gaban desvia de todos os ataques de Luffy, ele diz, é claro, ele é um tesouro que o Shanks deixou comigo. E Scopper Gaban diz uma das coisas mais interessantes, se não a mais interessante de todo esse capítulo. Deixou contigo, ele não te deu. Mas que mesquinho esse Shanks, hein? É uma coisa que todo mundo sabe, que o verdadeiro dono do Chapéu de Palha até agora é o Shanks. Até porque ele não deu de fato o Chapéu de Palha pro Luffy, ele deixou com ele confiando numa nova era. Mas isso que o Scopper Gaban é a primeira vez que um personagem dentro de One Piece percebe, tá? Que o Chapéu de Palha ainda é do Shanks. Toda aquela questão que representa o Roger ainda é do Shanks. E assim como o Roger fez, o Shanks está fazendo, que é deixando as coisas para uma próxima geração, já que eles não resolveriam a situação daquele mundo no período do próprio Roger, que era o mais poderoso rei dos piratas, e ainda não resolveu no período de Shanks. Eu vou ser muito sincero com vocês, mas já era para ele ser o rei dos piratas. Ele não é ainda por algum motivo especial e infelizmente está ligado à família dele, porque com certeza ele não pode ser o rei dos piratas, porque aí a família dele apareceria e anunciaria ele como filho perdido de Garling. Aí toda aquela questão de pirataria se envolveria aos dragões celestiais. Então é mais uma questão política do Shanks não assumir o domínio sobre o Rei dos Mares do que qualquer outro motivo. Luffy perde completamente a paciência e diz, seu idiota, não é isso. Não chame o Shanks de mesquinho, você não sabe nada sobre ele. Scopper Gaban começa a rir e, finalmente calando a boca do Luffy, ele enfia a chave na boca do Luffy e diz, esse maldito pirralho nunca cala a boca. Ele arremessa o Luffy para trás dando um chute na chave e absolutamente de lugar nenhum, Scopper Gaban saca os seus 2 machados, que no capítulo 1139, lembrem-se vocês, ele arremessou na sala do trono e esse machado ficou cravado na parede. Ou então ele é muito mais rápido que a velocidade da luz, ou mais uma vez o Oda simplesmente ignora qualquer coisa em relação a manter a ordem física das coisas dentro do seu anime. E voltando direto para o combate, Scopper Gaban sacando seus 2 machados, dá o primeiro ataque nomeado que a gente tem dele.
Yasoteraku. Ele arremessa os seus machados em direção a Luffy e diversas ondas de corte obliteram o lugar. Zoro vê que aquele ataque é extremamente poderoso e avança em direção a Luffy, protegendo ele de algum dos cortes que seria fatal. Finalmente, a torre do castelo onde eles estão é simplesmente cortada para fora. E enquanto Zoro sofre para segurar um único ataque, ele diz: "Você tem uma boa tripulação." E quem gosta das traduções que o Oda faz, simplesmente Yasoteraku significa golpe dos 80 generais. Muito provavelmente pela questão de ondas de cortes que ele enviou, pela quantidade, dá pra gente entender que é um corte para cada general em campo de batalha. Então Gaban desferiu 80 cortes em um único ataque. Zoro finalmente se recupera junto de Luffy já na sua forma Gear 5 e Yar diz: "Isto é apelação", mas nos seus pensamentos ele diz: "É realmente uma forma branca. Será que possivelmente o Gear 5 teria outras formas? Será que ele presenciou uma forma diferente, mas uma forma contaminada pela terra?" Supondo que provavelmente em algum momento da batalha de Joy Boy ele acabou perdendo para Imusan, a sua cor na transformação de Joy Boy acabou sendo mudada de branca para amarelo, mostrando a corrupção deste personagem. Será que ele desistiu dos seus ideais, mas ainda assim se manteve vivo e somente na nossa geração atual ele acabou morrendo? Lembre-se que possivelmente Joy Boy ele também é um gigante ou alguma raça parecida, e por ele ser um gigante, ele simplesmente pode ter a sua vida um pouco estendida, tendo morrido recentemente e a sua fruta, a sua Akuma no Mi, simplesmente sendo reencarnada, e aí explicaria o motivo dela estar em posse da marinha na época que o Shanks finalmente apanhou aquela fruta. Até porque eu não acredito que simplesmente essa fruta faça o seu usuário morrer de formas comuns. Eu acho que na realidade quem utiliza essa fruta, a fruta do Deus Nika, tem a sua possibilidade de morte retirada, porque sempre os tambores da libertação têm que acabar reanimando o seu usuário. E vamos ser sinceros com vocês, tá? Pensando como o governo mundial, como a marinha pensaria, eu também manteria Joy Boy vivo, preso em um ambiente controlado. Até porque eu não gostaria dessa fruta reencarnando em qualquer outra localidade, porque eu não sei as pessoas que estão próximas de mim. Então eu tô pra chutar pra vocês que com certeza o Joy Boy foi aprisionado e viveu até os dias da geração atual. E após isso acabou morrendo, e foi só então que a fruta reencarnou a primeira vez. Porque com certeza a gente teria registros, tá, de outras pessoas que com certeza consumiriam essa Akuma no Mi, sendo eles o próprio Shanks ou até mesmo o Roger, o rei dos piratas. Então a única coisa que explica eles não terem se beneficiado dessa fruta naquele período é somente o fato do usuário atual dela ainda estar vivo, no caso Joy Boy. E pela informação que o Gaban repassa pra gente agora de é realmente uma forma branca, dá pra gente entender que essa forma ela tem uma segunda versão, que seria uma forma amarela, mas considerando a parte de refração de luz, alteração de cor de luz graças à atmosfera da Terra, por influência do Imu, a gente pode considerar que a forma de Joy Boy, após a sua derrota, era diferente, era amarelo, assim como a gente vê o Sol hoje em dia. Olha só que maravilha, Sonarken também é cultura. Finalmente os ânimos se acalmam e mais uma vez Scopper Gaban larga os seus machados, e ele diz dando risada: "Eu me rendo." Luffy diz: "Pare com essa merda, velhote. Não tem essa de brincar querendo matar os outros." Scopper Gaban diz pra ele não ficar bravo que ele está apenas brincando. E afinal de contas, a chave que era o objetivo deles já está nas mãos de Luffy. Luffy olha pra trás e percebe que a chave está no chão. Road vai finalmente revelar a identidade de Yar-san pra Luffy e Scopper Gaban diz: "Road, ainda não apresse as coisas." E enquanto se retira lentamente daquele lugar, ele diz: "Quando vocês estiverem deixando esta ilha e Elbaf estiver segura, venham me ver de novo." Zoro grita dizendo: "Por que a gente iria te ver duas vezes?" E Luffy diz: "É mesmo, seu idiota, mas valeu pela chave, não vamos te ver de novo." E enquanto sai da sala, Scopper Gaban se lembra de uma conversa que ele teve com o Ruivo. "Você acha que eu vou confiar em Luffy tão facilmente assim?" E Shanks responde Scopper Gaban dizendo: "Tudo bem, pode fazer do jeito que você quiser." A cena corta em direção à escola do Reino dos Gigantes e a professora nota que tem um pássaro no céu. As crianças notam um pássaro também e começam a apontar para os céus.
Aproximando desse pássaro extremamente misterioso, a gente percebe que Sanrock e Gunko estão em cima dele. Gunko começa a emitir o seu haki e lança uma onda de energia dizendo: eu irei invocar um portal. Então, assim que ela estende a sua mão, começa a se desenhar um portal no chão. Enquanto aquela massa negra de energia se monta em formato de uma pessoa, ela diz: ah, tá bom, eu entendi. Eu não me importo de ir mais. De onde vai ser a partida? E onde será o abismo? Finalmente, dois homens completamente estranhos aparecem. São Chomers da família Sephard, a mesma família de um dos Gorosei, Júpiter. Ele aparece só de cuequinha resolvendo problemas relacionados à falta de alimentação dos deuses, no caso dos dragões celestiais. Finalmente nota que a ligação do seu celular caiu e pergunta para Gunko o que diabos ela está fazendo dentro da sua casa. Gunko revela que na verdade aquele local na realidade é Elbaf. E se você está se perguntando a Sonarken como que eles conseguiram ser teletransportados sem estar em um círculo de invocação, note que no braço de um desses personagens tem desenhado um círculo extremamente parecido, sendo possivelmente esta chave de convocação. Quem tem essa marca consegue ser invocado independente do lugar, não necessariamente ele precisando estar em cima de um portal de invocação demoníaco. Sanchomers finalmente pergunta por que diabos convocaram ele ali. Sanrock diz que era necessário somente um deles e Gunko diz para Sanrock que graças ao Reverie, as coisas em Mary Joyce não estão indo nada bem. Então X está sendo convocado e por isso teve a necessidade de chamar mais dois cavaleiros sagrados. Sanchomers diz que finalmente entendeu e diz: então vocês querem sequestrar as crianças, levá-las até a Terra Sagrada, não dá simplesmente para embalar elas, mesmo sendo apenas crianças. Gunko escuta atentamente o que Sanchomers diz e diz: somente aqueles que levam a marca têm passagem pelo abismo. Para quem não sabe, o abismo seria aquele pentagrama no chão. Vamos ter que levá-las por navio. Isso justificando como que os Cavaleiros Sagrados são teletransportados até o local que Gunko deseja. Shanrock finalmente diz: usem os seus poderes e façam disso apenas um jogo. É interessante essa informação de realizar apenas um jogo em uma ilha porque remete a gente direto àquela questão de God Valley. Eles simplesmente vão apanhar as crianças, sequestrá-los daquele local e provavelmente utilizar em outra ilha para disputar por frutas exatamente como eles faziam antes no período de God Valley. Então sim, mais uma vez essa história tá para se repetir. E creio eu que isto acontecer exatamente em um período de complicações para os dragões celestiais arremete a muito aquela questão de sacrifícios humanos para conseguir algo em troca. Então eles planejam na realidade sacrificar as pessoas em todos esses jogos são assim para trazer alimentos ao pessoal de Mary Joyce. Se você for pensar, aquele local não presta para nada. O solo daquele local ele parece ser muito rígido para plantações. Então isso indicaria possivelmente um sacrifício. E tem um deus japonês representado por conseguir alimentos dependendo do sacrifício que você dá a ele. Em uma das suas mitologias, simplesmente aquele deus começa a vomitar arroz e alimenta o deus com aquilo. E Deus acaba vendo aquela nojeira, fica extremamente puto e taca um raio naquela pessoa. É exatamente essa a história e eu não vejo dificuldades nenhumas em Oda simplesmente integrar essa fruta, o poder desse deus, dentro de One Piece e justificaria daí a necessidade de sacrifícios em troca de alimentação. Porque creio eu que eles não fariam isso somente um jogo para se divertir e se distrair dos problemas. Porque relacionado à alimentação, ainda vai faltar independente do quanto eles se divirtam. No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e se vocês quiserem mais One Piece, deixe nos comentários que é muito importante, tá? Tanto a sua inscrição quanto os seus comentários. E Sonarken diz aquele tchau maravilhoso. Tchau!